Então vamos lá, neutrinos e os mistérios do universo. Nessa apresentação a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre o Big Bang, Big Data, neutrinos, Data Science, a assimetria matéria-antimatéria, sobre estatística e matéria escura. Né? Não que a gente vá fazer isso, colocar toda essa apresentação aqui, preocupado em terminar essa apresentação hoje. Não, vamos discutir todos esses assuntos de forma tranquila, tá bom? Então você veja, nós sabemos que quando você cria um par, você cria um par matéria-antimatéria, ou partícula-antipartícula, né? E quando eles se aniquila e isso produz radiação. Isso é o que nós sabemos. Agora, cosmologicamente, a gente imagina que deve ter havido um momento, né, que houve a geração de uma série de partículas e antipartículas. Né? É o fenômeno do Big Bang. E depois disso, né, você então vai ter matéria e antimatéria criadas em quantidades iguais, e aí depois disso o universo se esfria. A matéria e a antimatéria, ao se encontrarem, elas vão se aniquilar, né, produzindo radiação, não sobra nenhuma matéria ou antimatéria, apenas luz, né, por conta desse tipo de processo que nós já discutimos, né, de aniquilação de par, ou a produção de par, um fóton interage com um núcleo e produz um par. Né? E aí, simplesmente, nós não existimos. Se você seguir essa linha de raciocínio, nós simplesmente não existimos. Então, claro que nós existimos, né? E tem alguma coisa que não encaixa, porque isso não é o que acontece. Existe matéria restante no universo. Algum processo fez com que houvesse um excedente de matéria. A antimatéria foi aniquilada com a mesma quantidade de matéria, e o que nós vemos de matéria no universo é o que sobrou, o excedente de matéria que algum mecanismo criou, que nós não conhecemos qual é. Esse mecanismo pode estar relacionado a uma simetria chamada de CP, Charge, Conjugation e Paridade, conjugação de carga e paridade. Quando você junta as duas, espera-se uma simetria. Mas no setor de quarks, nós temos, nas partículas elementares, nós temos o setor de quarks e o setor dos leptons. No setor dos quarks, já foi observada uma violação dessa simetria CP. O Cronin e o Fitch receberam o prêmio Nobel para a descoberta da violação de simetria CP em sistema de kaons neutros. Kaons são mesons que têm quark estranho, aquele quark S. No meu doutorado, eu fiz um trabalho num experimento que mediu precisamente essa violação de simetria CP no setor de quarks estranhos, nos mesons, nos kaons. E o que se acredita é que, cosmologicamente, o tanto que essa simetria é violada não consegue explicar por que o nosso universo tem mais matéria do que antimatéria. Então, em outras palavras, apesar de termos visto, medido, observado a violação dessa simetria em laboratório, essa violação é pequena a tal ponto que não consegue explicar em escala cosmológica essa assimetria que nós vemos entre matéria e antimatéria. De alguma forma, então, as galáxias, as estrelas e galáxias foram formadas, e planetas, e por isso nós, de fato, existimos. E algum mecanismo foi observado isso também, que algum mecanismo faz com que essa expansão do universo ocorra de forma acelerada. E se há uma aceleração, há uma força, há uma energia que gera essa expansão acelerada. A isso
que nós não conhecemos o que é, atribuímos o nome de energia escura, dark energy. Muito bem. Agora, por que existe uma assimetria matéria-antimatéria no universo? Nós não sabemos. Mas isso pode estar relacionada à violação de CP nas partículas elementares. Então, assim, não há uma ligação direta entre essa assimetria e a violação de CP que eu estou mencionando para vocês. Mas pode haver uma ligação, sim. Pode ser que essa violação que nós vemos é uma reminiscência da assimetria matéria-antimatéria que existe no universo. Então, isso aqui vocês já conhecem, nós temos os quarks, os leptons e os bósons que são responsáveis pelas forças fraca, forte e eletromagnética, além do bóson de Higgs, que atribui massa a todas essas partículas. Então, a violação de CP já foi observada nesse setor, né? Em particular, como eu já mencionei, no setor de quark estranho, mas também no quark B, no quark bottom. E será que nós temos violação de CP no setor de leptons? Essa é uma pergunta em aberto, né? Então, o Cronin e o Fitch, eles recebem o prêmio Nobel em 80 por observar isso que eu já mencionei para vocês, mas o que foi observado não consegue explicar a assimetria em escala cosmológica. Mas em 2012, alguma coisa aconteceu. Claro, muitas coisas aconteceram, mas uma coisa aconteceu que que tem relação com essa história que eu estou contando. É o fato de que em neutrinos foi medido um ângulo de mistura, eu vou falar isso um pouco mais adiante, foi medido um certo ângulo de mistura que acreditava ser zero, mas não é zero. Ele é pequeno, mas não é zero. E pelo fato de ele não ser zero, abriu-se uma janela de possível investigação de violação de CP no setor de leptons. Não nos leptons carregados, onde não se espera haver uma violação de CP, mas nos neutrinos, nos leptons neutros. Mas por isso, então, é mais um motivo para investigarmos os neutrinos, não só nesse curso, mas para investigar, de fato, os mistérios que os neutrinos escondem, né? Então, os neutrinos, eles poderiam, sim, explicar a assimetria matéria-antimatéria do universo, né? Poderiam. Se eu descubro violação de CP nos neutrinos, os neutrinos são muitos, né? São muitos os neutrinos. E então isso pode ter alguma relação com a matéria, a assimetria matéria-antimatéria. Ou seja, observar a violação, investigar violação de CP em neutrinos é um grande objetivo da ciência. Bom, nós sabemos, já mencionei isso também para vocês, né, como a energia está distribuída no universo. Eu estou colocando matéria ordinária, né, mas nós sabemos, eu tenho uma correspondência de matéria com energia, né, então isso aqui não deixa de ser uma forma de energia. A massa das partículas está relacionada com a energia de repouso das partículas. E essa energia pode ser convertida em outras formas de energia também, claro, né? Então, 5% da energia do universo é matéria ordinária, né? Matéria normal. 26%, isso aqui é muito dependente de modelo, mas é dessa ordem, de 26% é matéria escura, ou seja, apresenta um comportamento gravitacional, porém não parece ser matéria ordinária. É uma matéria que não emite um espectro visível, não se percebe diretamente essa matéria. Apenas uma evidência indireta devido a alterar a dinâmica de galáxias, né? Então você conjectura a existência de muito mais matéria do que é visível, né? E aí sim você consegue explicar o comportamento das galáxias. Fora isso, você não conseguiria. E tem uma outra coisa que já mencionei naquele primeiro slide, que é a energia escura,
né? Então tem matéria escura que não sabemos o que é e energia escura que também não sabemos o que é. Tá? Essa energia escura é responsável pela aceleração da expansão do universo. Muito bem. Essa matéria escura, será que neutrinos, um tipo de neutrinos chamado neutrinos estéreis, será que eles seriam responsáveis pela matéria escura? Eles são candidatos, pelo menos para explicar um pouco, mas os neutrinos têm um comportamento que não é muito condizente com o que se espera de matéria escura, como também já discutimos em algum outro momento. E os neutrinos ativos, para fazer a oposição aos neutrinos estéreis, né, os neutrinos ativos estão aqui incluídos na matéria normal. Então a gente precisa até saber qual é a massa dos neutrinos, né, para saber quanto eles podem contribuir para essa matéria normal. Eles são muitos, mas a massa sabemos que é muito pequena. Não sabemos qual é o valor da massa, mas ela é muito pequena. Sabemos o limite. Tá? Temos um limite superior para a massa. Limite superior. Né? Ela é menor do que esse limite superior. Menor ou igual. Então, observar neutrino estéreo também é um grande objetivo. Por quê? Porque só de matéria escura você tem mais de 5 vezes o que tem de matéria ordinária. Né? Tem 26%, 25%, um quarto do universo em termos de energia, é da matéria escura. Será que é neutrino? Então, observar isso vai ser uma coisa importante. Então, veja, eu falei sobre a simetria matéria-antimatéria e está relacionado a neutrinos, né? Mas, veja, e eu vou falar aqui também sobre oscilação de neutrinos. Veja, essa questão é uma questão de cosmologia. Então, nós estamos, de certa forma, tratando de cosmologia. Estudar a partícula em si é física de partículas. Isso é física de partículas. E a oscilação de neutrinos que nós também vamos falar é mecânica quântica. É mecânica quântica pura. Né? Isso aqui é um fenômeno de interferência, é um fenômeno de transformação de base que você aprende em mecânica quântica e os neutrinos têm um exemplo, são um exemplo muito bom de interferência ao apresentar esse fenômeno de oscilação de neutrinos. Então eu vou passar um pouco por isso tudo e, ao final, se pudermos, a gente discute também alguns resultados recentes de oscilação de neutrinos do experimento NOVA, experimento esse que é o experimento tomando dados hoje mais importante, né, relacionado à oscilação de neutrinos. É o experimento que hoje toma dados e é o que tem maior relevância, né, mais do que o T2K, que eu vou mencionar mais adiante, que também toma dados no Japão. E a gente sabe que o NOVA parece que vai ter uma significância maior em termos das medidas que nós vamos oferecer, né? Que nós vamos medir, em termos da precisão com que a gente vai poder medir tudo que a gente está medindo. Tá? E o experimento NOVA é um experimento que eu trabalho, né, que meu grupo trabalha aqui no Instituto de Física. E nós, do Brasil, somos a única instituição. Tá? Então, tem alguns países e o Brasil está no meio desses países que fazem parte da colaboração do NOVA e a UFG é a colaboração que representa o Brasil. E isso que eu estou falando para vocês é uma coisa chamada de física de altas energias, como também a gente já discutiu algumas vezes. Falando sobre prêmio Nobel, em 2015, né, outro dia, 6 anos atrás, o Kajita e o McDonald receberam o prêmio Nobel pela descoberta da oscilação de neutrinos, no experimento SNOW e no experimento Super Kamiokande, o Kajita. Né? E, claro, são 2 experimentos, mas a comprovação de que, de fato, a oscilação de neutrinos existe veio também de vários outros experimentos. A saber, um em especial, que é o MINUS, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nesse experimento. Né? E o MINUS mediu precisamente os parâmetros da oscilação numa época que ainda se especulava existir outros modelos. Né? Mas, de fato, o SNOW
do McDonald e o Super Kamiokande Kajita foram os primeiros a observar. E depois vieram vários outros, inclusive o NOVA, T2K, e inúmeros outros experimentos de reator que eu vou mencionar mais adiante. Então, em 2015, houve esse prêmio Nobel em neutrinos, né? Mas, em particular, a oscilação de neutrinos. Em 2002, o Davis recebe também o prêmio Nobel por neutrinos cósmicos, né? Neutrinos que vêm de fora, né? Como eu vou mostrar mais adiante para vocês também. O Davis Jr., em 2002, lembrem-se disso, daqui a pouco eu vou mencionar. Em 95, o Raines recebe pela detecção de neutrino. Né? O Pearl é por outro aspecto, pela detecção, pela descoberta do lepton tau, né? Que é primo do muon, que ambos são primos do elétron. Mas o Raines recebe pela detecção do neutrino, em 95. Em 88, o Lederman, esse que eu já devo ter contado várias histórias dele para vocês, ele descobre, junto com o Schwarz e o Steinberg, eles descobrem o neutrino muônico. Né? Os experimentos que eles fizeram levam à descoberta do neutrino muônico. Mas mais importante do que fazer esse relato de 4 prêmios Nobel em física relacionados diretamente a neutrinos, né, qual seria o próximo? Violação de CP no setor leptônico? Eu acredito que sim. Se descobrirmos isso, eu acredito que é motivo para um prêmio Nobel, né, ligado a neutrinos. Né, porque é neutrino que está aqui por trás do setor leptônico. Ou a descoberta de neutrino estéreo. Eu acredito que também é um outro motivo para um prêmio Nobel em neutrinos. Então, aqui é uma especulação que eu costumo fazer, né, de prêmio Nobel nessas áreas, ou para neutrino estéreo, ou para violação de CP em neutrinos. E quem pode responder essas perguntas experimentalmente? É o experimento DUNI, o experimento NOVA e o experimento T2K. O T2K e o NOVA são esses dois que eu falei que estão tomando dados hoje em dia. Né? O NOVA vai até 2024 e o T2K um pouco antes. Ele encerra. Claro, sempre pode haver extensões. Né? Esse é um experimento no Japão e esse é um experimento nos Estados Unidos, lá no Fermilab. E o DUNI é também um experimento no Fermilab, é uma colaboração muito maior, e nosso grupo em Goiás também está envolvido no DUNI desde o seu início. Né? Ele ainda é um projeto, está sendo construído, não começou a tomar dados, mas é um projeto que está bem avançado, tem muita coisa construída, muito de engenharia civil já foi construído, né, relacionado ao DUNI. Em outra oportunidade, vocês podem ter a chance de ver uma apresentação a respeito do DUNI. Tá? Então, quais são os tipos de neutrinos que nós temos? Um tipo de neutrino é o neutrino relic neutrino, né? O neutrino que está aí desde o início, desde o Big Bang. Né? Então, o universo estaria preenchido desse tipo de neutrino, né? E você teria uma imagem, né? Isso aqui é uma analogia, claro, com as medidas do CMB, né, de anisotropia, de radiação, aqui é fótons, né, no micro-ondas, né, o Cosmic Microwave Background, do WMAP. E aqui você vê que o universo ele tem uma certa anisotropia, não é totalmente isotrópico em termos da radiação de fundo de micro-ondas. E aí você teria também um mapa, né, desse tipo para os relic neutrinos. Né, só que eles são de baixíssima energia e, por isso, são dificílimos de serem detectados, se é que um dia iremos conseguir detectar esse tipo de neutrinos. Outras fontes de neutrinos: o Sol ou qualquer outra estrela, supernova. Eu nem sei se isso aqui é uma imagem de supernova, mas coloquei uma coisa aí ligado a algum evento, nem me lembro o que eu coloquei, talvez até seja. Mas uma supernova, que depois eu menciono mais adiante o que é esse fenômeno de supernova. Raios cósmicos, partículas,
né, que viajam carregadas, partículas carregadas que viajam pelo cosmo. Algumas, eventualmente, entram em rota de colisão aqui com a Terra, na verdade, algumas, não muitas, né, e colidem com uma molécula da atmosfera e produz uma série de outras partículas secundárias que vão produzir outras e outras e outras, e toda aquela energia gigantesca da partícula primária, do raio cósmico primário, é distribuído em milhões e milhões e bilhões de partículas que, eventualmente, algumas chegarão na superfície da Terra. Uma grande parte das que chegam são neutrinos, além dos muons. Você tem neutrinos da própria Terra, os chamados geoneutrinos, né? E são também neutrinos de difícil detecção pela baixa energia. A gente precisa que o neutrino tenha uma energia mínima para conseguir detectar, para ser detectável. Você tem reatores nucleares, tal como o de Angra, que emitem uma grande quantidade de neutrinos, e você colocando um detector apropriado perto, você pode detectar, como eu vou mencionar mais adiante também. E você tem aceleradores de partículas, que produzem um feixe de partículas carregadas, que vão acabar produzindo, você pode fazer com que eles produzam um feixe colimado, ou praticamente, assim, aproximadamente colimado, né, porque você colima, você vai focalizar as partículas carregadas. Essas vão decair e, eventualmente, você vai ficar com um feixe de neutrinos, né? E esse feixe de neutrinos pode ser também investigado, e é o que eu tenho feito já há bons anos, muitos anos. Bom, os neutrinos, nós sabemos que eles interagem fracamente com a matéria, muito fracamente, é muito difícil a detecção. Isso significa que, aqui é uma imagem, é até um GIF animado, né? Eu vou colocar ele para rodar daqui a pouco, mas aqui você tem, então, o globo, e aqui está iluminado pelo Sol, né, naturalmente. Então, aqui você vê o dia e aqui a noite. E os neutrinos do Sol, eles vão ser emitidos, e o que acontece com os neutrinos é que eles atravessam a Terra, né? São considerados partículas fantasmas, né, porque eles atravessam tudo. Ou você pode pensar que do ponto de vista do neutrino, ele considera que nós somos os fantasmas, porque ele passa por nós como se a gente fosse fantasma, né? Astronomia de neutrinos. Veja, nós temos imagens do Sol vista por neutrinos, né? Você tem o espectro eletromagnético, imagens do Sol olhando na frequência do rádio, do infravermelho, do visível, do ultravioleta e de raio-x, né? Claro, eles não são, aqui não é vermelho, aqui foi colocado vermelho para a gente ver, mas é uma imagem de raio-x que tem um contraste, né? E aí você coloca a coloração que quiser, a mesma coisa aqui, infravermelho, rádio, ultravioleta, né? O que nós vemos mesmo é o visível. Então isso aqui são medidas de contraste, e depois você coloca uma coloração para ficar interessante, para ficar bonito. E aqui você vê a imagem, está aqui razoavelmente em escala, você vê a imagem do Sol vista pelos neutrinos que o Sol emite. E claro, os neutrinos são produzidos no núcleo do Sol, onde ocorre o processo nuclear que eu vou mostrar daqui a pouco. Então você pode fazer astronomia com neutrinos, você pode ter detectores de neutrinos que captam os neutrinos do Sol e fazer uma imagem como essa, né? Você pode fazer geofísica com neutrinos também, né? Você pode construir aqui S de source, né, uma fonte, e D de detector. Você constrói um acelerador para gerar um feixe de neutrinos para ele ir nessa direção. Tal como a gente faz no MINUS, no NOVA, no DUNE, você aponta o feixe de pions, de prótons, né, para depois gerar o de pions, levemente entrando na Terra, com um certo ângulo entrando na Terra. E aí ele vai entrar na Terra e vai sair do outro lado. Você coloca um detector aqui e detecta os neutrinos que atravessaram. E nós sabemos que os neutrinos têm um comportamento que é de difícil interação, mas ocorre um leve efeito de matéria. Ao atravessar matéria, ele sofre uma variação que é possível de ser investigada. E se você tem uma cavidade,
se você tem uma grande cavidade aqui, fazendo no interior da Terra, né, para você fazer uma tomografia, se você tem uma cavidade, é possível você descobrir que tem uma cavidade ali. Né? É possível você ver que tem algo com uma densidade de matéria inferior ao que se supunha. Então você pode concluir que é uma cavidade. Né? E aí você pode mapear, você pode alterar esse feixe para diferentes direções para mapear o interior da Terra. Então é uma coisa que é possível de ser feito com neutrinos de acelerador, até mesmo com neutrinos solares. Tá? Também é possível fazer esse mesmo tipo de coisa, como mostra essa outra figura. Outra coisa que é possível fazer com neutrinos, você pode fazer monitoramento de reator. Não sei se vocês sabem, mas quando você desliga um reator, né, colocando lá aquelas barrinhas de cádmio para absorverem os nêutrons, para que os nêutrons não prossigam com a reação em cadeia, né, estimulando outros núcleos a fissionarem, né? Então, quando você interrompe o processo no reator nuclear, ele ainda continua por um certo tempo. Não é uma coisa que você desliga e na hora desligou. Né? Então, assim, você ter um detector de neutrinos próximo que seja capaz de dizer que o reator ainda está funcionando, até para detectar problemas, alguma coisa assim, é uma tecnologia interessante que neutrinos podem ser úteis, tá bom? Outra coisa é salvaguarda. Salvaguarda. Você pode desconfiar de alguma nação que está desenvolvendo um reator nuclear com propósito não pacífico, e você tendo um detector de neutrinos, não sei quão viável pode se tornar isso na prática, mas a ideia é que se você coloca isso num navio, né, ou de uma forma pode chegar próximo a um local como esse, aí a discussão é quão próximo, né? Mas se você chega próximo, você pode ver que tem alguma atividade lá, né, acima do normal. Então você pode conjecturar que há o desenvolvimento de alguma coisa, de alguma tecnologia envolvendo energia nuclear. Outra coisa que é mais a título de brincadeira, mas sim, existe esse tipo de traders, né, de negociadores na bolsa de valores, que são chamados de negociadores, de alta frequência. Negociadores de alta frequência. Eles percebem que numa bolsa, né, algum determinado produto aumentou o preço e sabe que, ou diminuiu o preço, e sabe que na outra bolsa, em outro país, ou em outra cidade, né, meio distante, aquele fenômeno também vai ocorrer. Então você sabe que vai aumentar o preço. E aí você dispara uma ordem de compra enquanto ainda está barato na outra, né, na outra bolsa. E você compra aquilo, e no momento que sobe, você já dispara para vender, porque o efeito manada, né, outras pessoas também acreditam que vai continuar subindo e apostam, né, na sequência do aumento, e aí esses traders de high frequency já vendem para ganhar míseros 1 centavo, 2 centavos, coisas assim, só que em grande quantidade. Né, e fazem esse tipo de robozinho, de programa, para ficar apostando coisa nesse tipo. E aí veio uma matéria na Forbes, teve umas outras também, que estavam especulando a respeito de neutrinos serem usados para dar uma vantagem de milissegundo. Se desse uma vantagem de milissegundo, isso é excelente. Tá? E qual que é a ideia? A ideia, vou usar essa imagem da Terra. A ideia é que se você manda a comunicação, veja, comunicação, o tópico, se você manda um sinal eletromagnético usual do seu celular, ou o computador manda um e-mail, alguma coisa, uma mensagem tida como instantânea, qual é o caminho dela? O caminho vai para uma antena, né? Essa antena vai para um satélite, que vai mandar para outro, que vai mandar para outro, né? Que vai circundando a Terra e vai chegar na outra antena, né? Que vai por fibra ótica até chegar na bolsa de valores, a sua ordem de compra, né? Você sabe que na fibra ótica, a luz, a velocidade dela não é C, é 70% de C. 70% da velocidade da luz no vácuo. Né? E ainda o caminho é de circundar a Terra.
E como é que com neutrino? Com neutrino é assim, ó, no lugar de você circundar, você manda o sinal direto. E mais, neutrino viaja à velocidade da luz, praticamente a velocidade da luz. Teve até um paper, uma época, tem toda uma discussão que eu posso fazer com vocês depois, que a velocidade do neutrino, acharam, né, era um erro, mas acharam que a velocidade do neutrino era superior à da velocidade da luz no vácuo, né? Mas, assim, não é superior, nada diz que é superior, mas é da ordem de, né? Então, não é 70% como é na fibra ótica, é praticamente 100%, tá? E você vai em linha reta. Então, isso aqui é uma brincadeira. Por que eu falo brincadeira se parece até viável? Da forma como coloquei, parece, parece que está ok, né? Assim, que funciona. O problema é que neutrino, tudo bem, ele vai chegar aqui rápido. Mas para você mandar um sinal via neutrino, ele precisa ser detectado. E para ele ser detectado é difícil. Você pode ter uma linha de feixe de neutrinos muito intensa. Mesmo assim, você precisa acumular muito tempo, acumulando neutrinos, né, muitos eventos, para conseguir captar um sinal e ainda para conseguir mandar informação na forma de bits, né, 0 e 1, 0 e 1, alguma coisa assim. Tá? Então, tem algumas coisas já feitas usando neutrinos para comunicação, mas essa que eu aponto aqui é mais a título de brincadeira e porque junta duas coisas que me agradam muito, que é física e economia. Então, eu gosto de colocar esse exemplo. Aí, assim, o propósito que eu queria conversar com vocês é para discutir um problema. Físico gosta de problema, né? Bom, desse tipo de problema de física, pelo menos. Né? Os problemas da física. E aí eu vou falar sobre o problema do decaimento beta. Mas antes, eu vou falar de outro problema. O problema da energia solar. Qual é a fonte de energia do Sol? O que gera a energia do Sol? Eu vou relatar um pouco, historicamente, como se deu o estudo a respeito desse problema. Né? E antes, deixa eu mencionar o seguinte: o Davis Jr., aquele que eu falei que em 2002 recebeu o Nobel em Física, ele diz o seguinte, que com raio-x aqui, que faz uma figura desse tipo, que são mais penetrantes do que a luz ordinária, claro, raio-x é luz, né? Mas não é luz ordinária. Então, com raio-x que são mais penetrantes do que a luz ordinária, você pode ver o interior da sua mão. Agora, com neutrinos, que são muito mais penetrantes, até mesmo que raio-x, você pode olhar o interior do Sol. É isso que o neutrino te permite. Tá? Mas então vamos lá. Vamos tentar responder essa pergunta. Como que o Sol brilha? Ou qual é a idade do Sol? Tá? E eu vou relacionar isso um pouco com a idade da Terra. Né? Então veja, no século XIX, quais eram as fontes de energia conhecidas? Né? Eram a fonte química e a fonte gravitacional. Era isso que se conhecia de fonte de energia. Ou era um processo químico, que você misturando substâncias, você vê um processo que gera calor, né? Ou é um processo gravitacional, você vê o processo de energia gravitacional. Muito bem. Então, a fonte de energia do Sol teve algumas hipóteses. Em 54, quer dizer, 1854, o Helmholtz, ele especulou que haveria uma contração gravitacional da massa da estrela, do Sol. Né? Havia uma contração gravitacional e isso geraria a energia do Sol. O Kelvin, né, o Thomson, que é o Lord Kelvin, ele conjecturou que a energia do Sol era produzida continuamente pelo impacto de meteoros caindo na superfície da Terra. Desculpa, do Sol. Mas não tinha evidência astronômica disso. Você não tem evidência astronômica. Então ele mesmo conjecturou que deveria ser energia gravitacional, tal como o Helmholtz, né, energia gravitacional dos meteoros primordiais que compuseram, que formaram a própria estrela. Tá? Então essa era a ideia do Kelvin. E de fato, esse é um mecanismo que gera energia,
que é hoje conhecido como mecanismo de Kelvin-Helmholtz. E a ideia é que, devido à sua massa, há uma contração gravitacional da estrela. Essa estrela vai aquecer devido a essa contração e vai emitir radiação, vai emitir energia devido a essa contração e ao aquecimento que vem dessa contração. E vai emitir radiação, né? Vai emitir calor. Ou, no termo mais amplo, vai emitir radiação. E aumenta o seu volume ao expandir, né? Ao emitir radiação, ela se expande. E depois desse processo de expansão, ela contrai novamente e fica nesse processo de expansão e contração. E se você faz os cálculos disso, não é difícil de fazer, aqui foi um cálculo que eu fiz, considerando o Sol tendo apenas uma densidade. E não é o que a gente sabe que não é, né? Você tem um núcleo com uma densidade muito diferente das outras aqui, você tem camadas, né? E eu cheguei na energia de, considerando uma única densidade para o Sol, eu cheguei numa energia de 10 elevado a 41 Joule. Tá? Agora, se você pega essa energia total gerada por esse mecanismo e divide pela luminosidade, que é a potência observada daqui da Terra, mas extrapolada para o Sol de forma isotrópica, você calcula que o Sol deve ter 10 milhões de anos. É muito? Não, isso é pouquinho, isso é muito pouco, 10 milhões de anos. É muito pouco. Esse mecanismo de Kelvin-Helmholtz, ele de fato existe, né? Ele é importante em Júpiter, ele é importante em Saturno e até mesmo em formações de nuvens na Terra, né? Esse processo de expansão, esfria, aí contrai, aquece, expande de novo, tá? Até em formação de nuvem ele está relacionado. Agora eu vou fazer um parênteses. Eu vou falar sobre um outro grande cientista, o Darwin. O Darwin, ele estimou que para a sua teoria da evolução das espécies, né, a teoria dele precisava ter como base, como premissa, um ambiente que existiu por muitos anos, para que as espécies pudessem evoluir. Né? Você não vê, o pessoal argumentava que você não vê uma galinha surgindo do nada aí, né? Porque as mutações, essa evolução adaptativa ocorrem em milhões e milhões de anos. Tá? Então você vai e faz uma estimativa de 10 milhões de anos para o Sol. Né? E Darwin, de outra forma, por evidências geológicas, né, ele estima em 300 milhões de anos. Com evidências mais modernas, né, de geólogos e biólogos, a estimativa para a idade da Terra é de 2 bilhões de anos. Do outro lado, você tem o Kelvin, que já era o Kelvin, né? E o Darwin ainda não era o grande Darwin, tá bom? E na primeira edição do livro A Origem das Espécies, o Darwin colocou essa estimativa da idade da Terra. E claro, a idade do Sol deveria ser maior que a idade da Terra, né? E você tem uma estimativa aqui do Kelvin, que é de 20 milhões. Eu fiz a continha com uma densidade só e encontrei 10. Mas não é difícil você fazer e encontrar uma estimativa mais próxima da do Kelvin, né? Que é 20 milhões. Aqui ele foi até um pouco agressivo, né? Mas no que ele escreveu, ele bateu duro no Darwin, a tal ponto de que o Darwin tirou a estimativa da idade da Terra a partir da segunda edição. Então, se você pegar uma edição do Darwin, da Origem das Espécies, provavelmente não será da primeira, acho que ele fez a segunda e a terceira edição ainda em vida, e você vai ver que não tem mais essa estimativa. Tá? Ele tirou, porque ficou ruim. Né? Então, eram os físicos de um lado e os geólogos e biólogos do outro lado. Né? Então, você tem, grosso modo aqui, 20 milhões de anos e 2 bilhões de anos, ou seja, são 2 ordens de grandeza. Pessoal, olha,
Não é pouco isso. 20 milhões ou 2 bilhões, isso aqui é muito. Cada 1 milhão de anos que você adiciona aqui, de anos que você adiciona, é muito, né? Não é pouco. E quem que estava certo? Né? No final das contas, o Darwin estava correto, e não os físicos. E por quê? Porque existia uma nova física. Olha aí o que eu comentei com vocês dessa medida do momento magnético do muon, que está sendo feita nos dias de hoje. Lá no Fermilab, foi feito em Brookhaven, agora no Fermilab. Né? Especula-se que, sabendo-se tudo que nós sabemos do modelo padrão, que envolve eletromagnetismo, que envolve interação fraca e forte, e todas as partículas que conhecemos, você imagina que a correção para o momento magnético do muon deve ser um certo valor, com uma certa significância, baseada em resultados experimentais. Né? A medidas teóricas, mas com base em medidas experimentais anteriores. Né? E aí você encontra uma medida agora que está discrepante com isso, com a medida, com o valor teórico. E o valor teórico tem uma precisão absurda, e tudo concordava com ele. Então tem uma tensão, existe uma tensão. Tal como existia uma tensão aqui, existe uma tensão na análise do momento magnético do muon, né? Do fator G. E você especula então o quê? Uma coisa que você especula é a medida não está correta. Tem que melhorar a medida. Né? Pode ser uma coisa assim. E vai ser melhorada nesse ano, no próximo ano vai ter muito mais dados com uma medida mais precisa ainda. Mas você também pode especular que existe uma nova física por trás. Né? Pode ser uma nova física, tal como aqui. Eles não conjecturaram, o Helmholtz e o Kelvin, não conjecturaram a possibilidade de haver uma nova física. Porque não tinha uma evidência experimental que mostrasse que a estimativa deles estava errada. Né? Não tinha. As fontes conhecidas eram fontes químicas e gravitacionais. Eles propuseram um modelo gravitacional porque química, eles analisaram aqui, geraria apenas 3 mil anos. 3 mil anos da idade do Sol. Então tá fora. Mas a gravitacional te daria, a teoria meteórica, né, te daria 20 milhões. E aí era o que se esperava. Pô, 20 milhões é muito. Né? E aí a teoria da evolução das espécies do Darwin ficou um pouco em xeque. Porque só 20 milhões é suficiente para o Sol e aí para a Terra. E é suficiente para gerar toda a espécie, toda a variedade de espécies que nós temos? Né? Então, só com o processo de datação radioativa de meteoros, né, fazendo cronologia, é que se descobriu que o Sol é da ordem de 4,6 bilhões de anos. Né? Então, está muito mais próximo das evidências dos geólogos e dos biólogos, né, para dar essa estimativa. E aí a medida física, envolvendo a nova física, é de 4,6 bilhões. Muito legal, e isso então mostra que o Darwin ganhou a parada, né? Ganhou a parada. Muito bem, agora eu vou falar sobre algumas contribuições outras a respeito do problema da energia solar. Algumas contribuições, né, para resolver esse problema da energia solar. Bom, primeiro, Röntgen descobre raio-x. Becquerel descobre radioatividade natural, com urânio, com os sais de urânio. Pierre Curie e o Laborde, né, sal de rádio constantemente irradia calor. Né? Esse calor irradiado pela fonte de rádio era uma fonte desconhecida de energia. Aí você tem o Wilson e o Darwin. Que Darwin é esse? O outro é o Charles Darwin. Né? Em que ano que foi aquilo? Que ano que foi Darwin? 1859. Esse cara é o filho do Darwin. Esse aqui é o filho do Darwin. Esse aqui é o filho do pai dele. E o Darwin e o Wilson, eles conjecturam que a radioatividade poderia ser a fonte de energia solar. Eles conjecturaram isso. Rutherford, ele percebe que há uma enorme quantidade de energia liberada por partículas alfa, né, por uma radiação de partículas alfa
vindas de substâncias radioativas. Isso aqui era o jogo da vida do Rutherford. Tudo que você vê do Rutherford era envolvendo as partículas alfa. Isso aqui era o que ele, eu imagino assim, era o que ele se divertia era com isso. Pegar fonte radioativa de alfa e fazer experimento, né? E o que é genial da parte dele é que alunos dele que trabalhavam no laboratório, como o Crocroft e o Walton, chegaram para ele e pensaram: eu acho que dá para construir um acelerador de partículas. E aí a gente vai conseguir energias maiores do que as partículas alfa que a gente utiliza aqui no laboratório. Ele falou o seguinte: vocês têm carta branca para investigar isso aqui no laboratório, mas eu não quero trabalhar com isso. Eu vou continuar trabalhando com as fontes, com as fontes naturais, né, envolvendo radioisótopos, para emitir as partículas alfa. E esses dois caras que eu falei, o Crocroft e o Walton, descobriram um acelerador, foram prêmio Nobel e tal, né, e muitos outros que trabalharam junto com o Rutherford. Então tá, ele descobriu que uma grande quantidade de energia era liberada, né? A descoberta de elementos radioativos cujo sei lá, no qual, né, que na sua desintegração liberam enormes quantidades de energia, aumenta o limite possível da duração da vida no nosso planeta. Ou seja, ele percebeu que aquilo que ele estava investigando liberava uma energia tão grande, que aí poderia justificar aumentar o limite da vida no nosso planeta. Aumentou aquela quantidade de energia. Então fica muito mais velho. Lembra que a estimativa da idade é a quantidade de energia que uma estrela pode emitir dividido pela sua luminosidade. Luminosidade é a taxa de emissão de energia por uma unidade de tempo. Né? E aí você sai, fazendo essa divisão, essa razão, você sai com a idade do planeta. Né? And allows the time claimed, e permite o tempo pleiteado, né, ou demandado pelos geólogos e biólogos para o processo de evolução. Olha que lindo isso. 1904, o Rutherford fala isso. Porém, parece que está tudo resolvido, né? Porém, evidências astronômicas, sempre evidências evidências astronômicas. Eu lembrei agora do Abu Janra falando provocações. São evidências astronômicas, evidências experimentais que mostram que o Sol não contém material radioativo, pelo menos não em quantidade significativa. Então esquece, não é isso. Não é esse processo dos radioisótopos que estão lá gerando as partículas alfa e liberando grande quantidade. Esquece essa. Aí vem um outro camarada, não sei se vocês já ouviram falar, o Einstein, que ele percebe que há essa forma de energia chamada energia de repouso, que é mc². E essa energia de repouso pode ser convertida em energia cinética e vice-versa. Né? Então é uma nova forma de energia. Por que a gente não descobriu isso antes? Porque é uma forma de energia que a matéria tem antes e depois de qualquer processo. Só em processos em que você tem um efeito relativístico é que você acessa, né, essa forma de energia. E aí um processo antes e depois pode ter uma energia de repouso diferente, né? Massas diferentes. E isso é uma grande contribuição para esse processo, para essa historinha que eu estou contando. É claro que aqui não estão todas as contribuições importantes dessa época. Aqui são as contribuições para darem a explicação para o que nós queremos explicar. Eu estou contando a história do que deu certo aqui, né? Quer dizer, algumas não deram muito certo, mas são histórias que vão construindo, é um efeito cumulativo. Aí depois, em 20, o Aston, ele mede que 4 núcleos de hidrogênio são mais pesados, quanto? Menos de 1%. 0,7%. Mas é mais pesado. Eles são mais pesados do que um núcleo de hélio. Então, se você pegar 4 núcleos de hidrogênio, e um núcleo de hélio, eles não têm o mesmo peso. Os 4 hidrogênios são mais pesados. Gravem isso. O Eddington, ele
ele especula que a conversão de hidrogênio, desse hidrogênio, em hélio, poderia ser a fonte de energia do Sol. Então, não era uma fissão de núcleo radioativo, que ele é fissionado, emite partículas alfa que são observadas e tem uma grande energia envolvida. Não é fissão, aqui é fusão que está por trás. Né? Você pega 4 hidrogênios e forma um hélio. E aí isso libera quanto de energia? 0,7% da massa dos 4 hidrogênios é liberado na forma de energia. Era energia de repouso, foi liberado na forma de energia cinética, agitação térmica das partículas envolvidas. E aí isso gera o calor do Sol. Só menos de 1%, pessoal. Menos de 1%. Aí o Gamow, um cara que eu já devo ter contado histórias do Gamow, um cara genial, ele faz uso da recente mecânica quântica, lembra? A mecânica quântica que eu contei para vocês, ela foi desenvolvida, o grosso da mecânica quântica, não relativística, em 26, 27. Em 28, Gamow usa a mecânica quântica e ele cria uma fórmula que te dá uma probabilidade não nula, uma probabilidade não zero, de 2 partículas carregadas vencerem a repulsão eletrostática mútua, né, 2 partículas de mesma carga, vencerem a repulsão eletrostática mútua e ficarem próximas o suficiente, bem próxima uma da outra. Ou seja, é o que precisava para você pegar 4 núcleos de hidrogênio, que são 4 prótons, né, fazer com que eles fiquem bem perto e você vê que a mecânica quântica te dá uma probabilidade não nula disso acontecer. Esse é o fator Gamow. E aí nós chegamos num processo em 38, devido ao Weizsäcker, que é chamado de ciclo CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio, de 38, tá? Carbono, nitrogênio, oxigênio, que algumas estrelas fariam esse ciclo para gerar a energia que a estrela gera, né? A estrela, para fazer esse ciclo CNO, eu vou falar sobre esse ciclo daqui a pouco, ela tem que ter massa maior do que a massa do Sol. Tá? Então o Sol, ele não faz de forma significativa esse tipo de mecanismo para produzir a energia, a sua energia, né? E também a nossa energia, né? Porque tudo da Terra vem da energia do Sol, dos alimentos, etc. E a temperatura no núcleo deve ser da ordem de 17 milhões de Kelvin. Tá? Isso aqui queima, viu, pessoal? Isso aqui dá para queimar legal. Bom, o CNO é só catalisador. Esses 3 núcleos são catalisadores apenas. Porque ele volta, por isso que é um ciclo. Então vem aqui, não sei se está dando para vocês verem bem, mas você tem um carbono 12 que se junta com o hidrogênio e forma um nitrogênio 13. Tá? Ele tem 6 prótons, aqui o carbono junta com um próton, fica 7 prótons, então por isso muda o núcleo, né? Muda o elemento, muda o átomo, não é bem átomo aqui, porque é só o núcleo, né? E você então agora tem o nitrogênio 13, e isso emite fóton. Quando você vê a emissão de fóton, é calor. Esse fóton vai ser absorvido por outra molécula que está do lado, que vai ganhar energia, vai ficar agitada e vai emitir mais fóton, até eventualmente o que está na superfície vai ser ejetado para fora da estrela, e aí é a radiação que a gente vê de uma determinada estrela. O nitrogênio 13, ele decai. Ele decai em carbono 13, vê que não é o carbono 12, agora ele decai em carbono 13. O que aconteceu? Um próton foi convertido em nêutron, aqui dentro. Tá vendo esse próton que está aqui no meio? Ele foi convertido em nêutron. Aumentou um nêutron em algum lugar aí, né? Aumentou? Aumentou não. Não aumentou. Aqui ele tem 13 e 13. Foi um próton, não sei dessa figurinha. Tá meio estranha essa figurinha. Mas enfim. Aí você tem
Ah, é porque gera o outro. Ah, não sei, pessoal. E aí você tem um pósitron, que é emitido, e um neutrino. Olha o neutrino sendo emitido. Com uma energia máxima de 1 MeV, energia máxima do neutrino. A turma aí da iniciação, que está lá investigando decaimento beta em 2 corpos, decaimento em 3 corpos, sabe que a energia do neutrino envolvido, ela vai ter você não sabe qual é a energia, mas ela tem um limite superior. No caso aqui é 1,2 MeV. Então, esse carbono com 13, com outro hidrogênio, veja, eu usei um hidrogênio. Pega outro hidrogênio, vai dar um nitrogênio 14. Já não é o 13, é o 14. E aí há liberação de radiação também. Juntando com outro hidrogênio ainda, forma o oxigênio 15, com o fóton envolvido. O oxigênio 15 decai. E aí ele decai em nitrogênio 15. Ele mantém o número de massa, né? Mas claro, o número atômico, o número de prótons diminuiu 1. Significa que um próton foi convertido em nêutron. Esses desenhinhos aqui, não sei se eu estou de acordo com eles não, viu? Não sei se dá para confiar nisso que está contando aqui, não. Enfim, aí você vai ter o seguinte, você vai ter o nitrogênio 15, que juntando com outro hidrogênio, forma um hélio. Mas aqui também há liberação de neutrino. Tá? Esse cara decai. Né? E você então tem com o hidrogênio, você tem a formação do hélio 4. E volta para o carbono. Esse cara volta para o carbono. Tá? Então, no final das contas, o que você fez? Você pegou 4 hidrogênios e formou um hélio. Só que o processo é muito mais complexo do que isso. Em geral, a gente costuma dizer 4 hidrogênios formando um hélio. Mas, na verdade, olha o que ocorre. E esse é o ciclo CNO. O Bethe, que é um físico nuclear muito importante, né? Ele publicou uma série de papers que é até conhecido como a Bíblia de Bethe, né? A Bíblia do Bethe. E ele coloca que existem 2 processos, um ano depois, né, do Weizsäcker. 2 processos principais, que é a cadeia PP e o ciclo CNO. Ciclo, você entendeu por que é a palavra ciclo. Agora vamos ver o porquê da palavra cadeia. Você tem uma cadeia de processos que estão ocorrendo. Você pode ter o processo PP, que é próton com próton, formando um deutério. Isso aqui é hidrogênio, só que tem um nêutron envolvido. Aqui fica melhor para entender os processos, né? Você tem um próton e um nêutron aqui, formando um deutério, com um pósitron e neutrino sendo emitido por esse canal. É chamado de neutrino PP. Mas você também tem o mecanismo PEP, que é a existência de elétron. Se os 2 prótons lá no Sol encontram também um eletrinho, aí você vai ter o H2, o deutério, mas no lugar de ter um pósitron, você vai ter só o neutrino. E aí esse neutrino é o neutrino PEP. E ele tem uma cinemática, uma energia diferente da energia desse cara. Por isso a gente distingue se é o neutrino PP ou o neutrino PEP. Desse mecanismo, você vai para esse processo em que você tem um deutério e forma um hélio 3. Aí você pode ter esse processo que também libera neutrino, que é o REP, né, que é de hélio e próton, que você forma um hélio 4. Mas o hélio 4, ele é produzido aqui também, ó. Né? Você pega hélio 4 que já tem e com hélio 3 e o hélio 4 forma um berílio 7. E aí o berílio 7, juntando com o eletrinho, ele gera um lítio 7 mais um neutrino. Aqui também tem um processo mais raro, mas também tem essa cadeia aqui, tá? E essa cadeia é a principal, né? Daqui você pode ter a produção com hélio 3, 2 hélio 3 formam hélio 4, então você vai ter um monte de hélio 4 lá. Aí o hélio 4 junta com o hélio 3, forma isso aqui que eu já falei. Lítio e até formar um monte de mais hélio 4, tá? Então, no final das contas, você fica contando aí quantos prótons, 1, 2, mais 1, 3, para formar o hélio 3. Mas para formar o hélio 4, você vai precisar de 3 mais 3 para formar 4, mas sobra 2. Então você usou 4, né? Eram os 3 que eu já falei, mais 1, 4. E aí você já formou o hélio 4. Tá? Então você precisa de 4 prótons para formar um hélio.
Essa é a ideia, o hélio 4. Bom, com o trabalho do BET, né, desse trabalho, você conclui o seguinte: o Sol produz energia queimando hidrogênio. E uma hora o hidrogênio vai acabar. Né? E aí ele vai começar a queimar hélio. E uma hora o hélio vai acabar. E ele vai começar a queimar até o núcleo de ferro. É por isso que a gente diz que os elementos químicos até o ferro, da tabela periódica, os elementos químicos até o ferro, são produzidos por estrelas. São produzidos por estrelas. O que forma os elementos químicos maiores, os núcleos, né, mais pesados do que o ferro? Já é outro mecanismo. Já é supernova. No processo de supernova, há a formação de núcleos mais pesados ainda do que o ferro. Por isso que nós dizemos que os raios cósmicos são núcleos do próton, que é o de hidrogênio, núcleo do hidrogênio, até o núcleo de ferro. Né? Por quê? Porque é o que você tem em quantidade mais significativa no universo, no cosmos, viajando por aí, passeando por aí. Alguns que vêm na direção, vêm visitar a Terra, geram os chuveiros atmosféricos extensos, que é a forma com que nós fazemos lá no NOVA, no MINOS, e vamos fazer no DUNE, para investigar os raios cósmicos. Tá? Então, os experimentos de neutrinos, em geral, também investigam raios cósmicos. Muito bem. Essa teoria está muito bonita, parece uma explicação muito legal, uma hipótese que, pô, eu compro essa ideia aqui. Eu compro fácil isso aqui já, né? Mas essa teoria precisa de comprovação experimental. Né? Tá legal, tá tudo muito bonito, mas eu preciso de comprovação experimental. Eu preciso de comprovar que o Sol, de fato, faz esses processos. Se tivesse como eu detectar esses neutrinos aqui com essas energias, ou as energias desses caras aqui e tal, né, desses neutrinos, os neutrinos chegam aqui, esses outros caras não chegam aqui, esses fótons não chegam aqui. Ué, mas o Sol não emite fóton? Tá, mas não são esses aqui, não. Esses fótons são absorvidos pelo núcleo, pelos átomos que compõem, pelo plasma que forma o Sol. E aí isso dá agitação térmica para o Sol, para a estrela qualquer. E só na superfície do Sol, de qualquer outra estrela, só aqueles fótons que estão ali emitidos por esse corpo negro, e a gente estudou corpo negro, né? Estrelas são praticamente corpos negros, praticamente, não é bem exatamente corpo negro. Mas o espectro é muito próximo, tem algumas pequenas distorções. Então aí, aqueles fótons da superfície do Sol são emitidos. Por isso que quando a gente estuda corpo negro, a gente consegue dar uma estimativa para a temperatura do Sol. Mas não é a temperatura do Sol, é a temperatura da superfície do Sol. A história no núcleo do Sol é outra, tá bom? Então, continuando, essa teoria, como toda teoria, precisa de confirmação experimental, viu? Como toda teoria. E como alguém pode confirmar essa teoria? Como é possível confirmar essa teoria? Como nós podemos testar que no interior do Sol ocorre toda essa história que nós estamos contando, que é a fusão do hidrogênio em hélio? Aí, pessoal, eu vou ter que dar uma pausa no problema da energia do Sol e vou começar a contar outra historinha, que é o que eu tinha falado na última aula que eu ia contar para vocês. O problema do decaimento beta. É outro problema. Vamos a ele. Você tem aqui a energia cinética do elétron emitido num processo chamado decaimento beta. Por quê? Porque envolve uma partícula que era denominada beta, que é o elétron. Então você tem um núcleo qualquer, que decai em um outro núcleo e emite um elétron. Né? E você analisando a energia desse elétron, você vê que é uma distribuição. Tá? Isso aqui é o número de elétrons detectado. Pensa assim, tá? É o número de contagens por unidade de energia, né, num determinado intervalinho, né, um determinado pequeno intervalo. E aí você vê que a maioria tem baixa energia, menor do que 5 keV, e entre 5 e 10 keV você tem menos, entre 10 e 15 bem menos, e morre aqui no 17 keV, por aí. Agora, isso aqui é em 30,
você tinha isso aqui. E você já tinha relatividade, você já sabia de energia de repouso. Se você faz uma conta simples, né? Se você faz uma continha envolvendo quadrivetores, uma quantidade que é chamada de quadrivetor, não é vetor. Né? Tem a turma que tem dificuldade em aprender trivetor, vetorzinho, né? De 3 dimensões. Quando eu dou física 1, eu já falo, olha, se você está com dificuldade de trivetor, pensa que existe uma coisa muito mais complicada, que é quadrivetor. Às vezes eu até faço uma demonstraçãozinha. Aí o cara assusta com aquilo e perde o medo do trivetor. Aí eu vou embora com o trivetor e todo mundo aprende o vetor normal, que é o que tem que aprender em física 1. Mas usando o quadrivetor, você chega nessa continha de que a energia do elétron deve ter esse valor. Tá? Se não me engano, isso aqui é a energia total do elétron que eu fiz aqui em algum momento, a energia total. Então eu deveria descontar a energia de repouso dele para obter a energia cinética, que é o que é medido aqui. Mas não é significativo. Aqui eu estou com 17 keV e o elétron pesa pouquinho. Então, não, o elétron pesa quanto? O elétron pesa meio MeV, né? Então é 500 keV. Então isso daqui é só energia cinética. Tá? Isso aqui, então, é a energia total que eu tenho que, de fato, que descontar para encontrar a energia cinética. Tá? Eu tenho que descontar a energia de repouso do elétron, senão... Isso aqui é uma energia pequena comparada com a energia de repouso, né? keV. E você vê que por essa expressão, que é a energia do elétron determinada para esse processo, a energia do elétron é determinada por simplesmente eu sabendo a massa do núcleo A, do núcleo B e do próprio elétron. E aqui do A de novo. E eu calculo, e é um valor exato. Deveria ser assim, todos os elétrons têm que ter essa energia total. Desconta a energia de repouso, vai ter aquela energia cinética. Né? E a energia encontrada por aqui, a energia cinética encontrada por aqui, é de 17 keV. Exatamente o valor máximo que você vê nessa distribuição. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que acontece? Aqui teve gente grande, Bohr, que considerou que esse processo não conservaria energia. Né? Seria uma não conservação de energia. Pelo menos uma não conservação aparente. Né? E alguma outra coisa. Né? E veio um outro camarada que fez uma outra proposta, que é a que eu vou mencionar, vou discutir agora com vocês, que é o Wolfgang Pauli. O Pauli considerou que poderia existir uma outra partícula, e que essa outra partícula seria uma partícula neutra, muito pequena, e que levava pouquíssima energia, muito pouca energia, mas que devia estar presente carregando o resto da energia. Então, o que a gente vê aqui é uma consequência, sim. Esses elétrons que são observados experimentalmente, que têm a energia quase que máxima, é porque o neutrino saiu com energia mínima. Esses elétrons, que é a maioria deles, que estão com baixa energia, é porque o neutrino saiu com o restante da energia do 17 keV que você calcula que devia ter. Grosso modo, é isso que está acontecendo. Né? Mas isso ocorreu em 30, ninguém queria saber de propor outras partículas, a gente já discutiu isso inúmeras vezes, exaustivamente, né, que nessa época você tinha o próton, o elétron e o nêutron e o fóton. O nêutron nem tinha sido descoberto ainda, foi descoberto em 32. E o Pauli deu o nome para essa partícula de nêutron. Depois ele mesmo pensou que seria um nêutron leve, diferente do nêutron que já se sabia que deveria existir no núcleo, porém não tinha sido observado experimentalmente. Tá? Então foi uma teoria que ficou um pouco, não muito aceita, mas em 33, Enrico Fermi, ele incorpora a ideia do Pauli na primeira teoria do decaimento beta. Na primeira teoria da interação fraca, você pode pensar. Eu agora estou falando de interação fraca, pessoal. A gente já tinha estudado eletromagnetismo, interação eletromagnética, o fóton. A primeira coisa que a gente discutiu foi o fóton. Depois discutimos interação forte, né? o meson pi, depois o gluon. Né? Discutimos isso. Depois a gente passou pelo pósitron, pelas antipartículas,
e agora começamos a discutir interação fraca. É que estava por trás do problema do decaimento beta. Simples assim. É isso que estava por trás, uma nova interação. Ok, então o neutrino foi conjecturado. Foi conjecturado. Mas aí vem a pergunta: o neutrino existe? Você deu a ideia. O neutrino pode explicar o problema do decaimento beta. Mas vem a pergunta: tudo bem, você está colocando mais uma teoria. O neutrino existe? Um projeto chamado Poltergeist, né, porque neutrino é uma partícula fantasma, né? Então o projeto Poltergeist tentou usar reatores nucleares como fonte de neutrinos. Então, se neutrino existe, você vai ter que um nêutron vai se converter em um próton, elétron, e a história não para por aí. Não é decaimento em 2 corpos, é decaimento em 3 corpos. Tem um terceiro corpo, que é o neutrino. Agora eu já estou colocando até o correto, né? Neutrino eletrônico e antineutrino. Mas vamos pensar neutrino, tá? E esse é o processo chamado decaimento beta, né? Que gera lá no reator nuclear, ele gera antineutrino eletrônico. Mas a detecção, ela vai se dar pelo processo chamado decaimento beta inverso. Você vai pegar um antineutrino, juntando com um próton, e daí eles vão ter energia suficiente, energia cinética desse neutrino, né, juntando com o próton, para produzir um nêutron. Por quê? Porque o nêutron ele é mais pesado do que o próton. O nêutron é mais pesado. Então, isso acontece sozinho. Um próton decair no nêutron, tipo assim, pega esse cara, esse neutrino, e passa para o outro lado como neutrino mesmo, né? De anti passa para neutrino. É um processo que poderia acontecer, mas ele viola conservação de energia. Né? Você não tem um próton com energia menor decaindo numa coisa que tem energia maior. Então você precisa do neutrino desse lado de cá do processo. Neutrino interagindo com o próton e produz esse cara. Esse processo poderia ser observado, né? E é essa ideia que vai ser feita. Como que é a ideia? Se isso acontece, se você coloca lá do lado de um reator que faz isso, que produz antineutrino eletrônico, você coloca um detector contendo prótons, coloca alguma coisa ativa, quando houver essa interação vai produzir positron, tá? Esse positron logo vai encontrar um elétron e vai aniquilar. Quando ele aniquila, ele emite 2 fótons. 2 fótons são emitidos. E não só isso. Esse nêutron, ele pode encontrar um outro núcleo, como o núcleo de cádmio, que adora nêutrons. O núcleo de cádmio, ele pega o nêutron e ele vira um 109. Ele era 108, vira 109. Cádmio é o material daquelas barrinhas que eu falei para vocês que é usado para interromper um processo nuclear. Então o nêutron ele pega o cádmio e só que ele fica no nível excitado, né? E aí ele emite fóton. Esse fóton pode ser observado. Então esses 2 fótons e 5 microsegundos depois esse fóton poderia ser observado. Se isso acontecer, isso é uma assinatura de um neutrino. Isso é a primeira ideia de detecção de um neutrino. Olha que bonito é isso. E é o que o Cohen e o Raines fizeram. Cohen e o Raines, no detector na Carolina do Sul, no reator na Carolina do Sul, em Savannah River, e o fluxo era de 5,10 a 13 neutrinos por centímetro quadrado por segundo. O que é 10 a 13, pessoal? 10 a sexta é milhão. 10 a nona é bilhão, bilhão com B. 10 a 12 é o quê? O que depois do bilhão tem? Sei lá, 10 a 12. Eu estou falando 10 a 13. 5, 10 a 13. Tá? Por centímetro quadrado. O que é centímetro quadrado? É a área da sua unha do indicador. Né? 1 centímetro quadrado é por aí. Por segundo. E aí eles usaram o que como detector? 2 tanques de 200 litros de água e colocou cloreto de cádmio, né, com um cintilador líquido ao redor. O cintilador líquido é para pegar os fótons. Então você tem água, que é próton, para acontecer o processo. Esse pósitron, ele vai aniquilar com o elétron do tanque, do material do tanque, produz 2 fótons que podem ser detectados pelo cintilador líquido.
A gente usa isso até hoje. No NOVA, a gente usa cintilador líquido para detectar a radiação emitida pela interação do neutrino com o detector. E 110 PMTs, Photomultiplier Tube, tubo de fotomultiplicadora. Tá? E hoje a gente usa mais Silicon PMs, né? Que é fotomultiplicadora de silício. Tá? E o cloreto de cádmio, porque aí o nêutron interage com o cádmio e o cádmio vai produzir um outro fóton pela captura do nêutron. Olha que lindo isso. E aí, esses 5 microsegundos que você vai ver no osciloscópio, né, aqui deve ter algum osciloscópio que você vê lá um sinalzinho, vou fazer com o meu mouse aqui é a linha do osciloscópio. Você vê um sinal, 5 microsegundos depois, um outro sinalzinho, que é a metade do primeiro sinal, porque o primeiro é de 2 fótons, o segundo é de 1 fóton apenas. Então, grosso modo, metade. E aí, eles detectaram. Conseguiram detectar em 56. 26 anos depois. Não sei por que eu pus a mão aqui na boca para falar isso, porque vocês não estão me vendo, né? 26 anos depois do Pauli falar que o neutrino existia, eles descobrem o neutrino. E o Raines recebe o prêmio Nobel em 95. Esse também é uma coisa que eu fico quase 40 anos para premiar o Raines, depois que descobriu, depois que já tinha tanta coisa em neutrino, só aí que foi dar um prêmio Nobel para o Raines. E não deu o prêmio Nobel para o Cohen. Vocês sabem por quê? Porque o Cohen morreu antes. Morreu antes, não conseguiu esperar isso tudo. Falou, não, desisto. Né? Porque é um conselho que eu sempre dou, esse é mais um exemplo. Se você faz uma coisa importante, é interessante ficar vivo, né? E se proteger, tá bom? Mesmo se não faz uma coisa importante, é importante ficar vivo e se proteger, claro. Mas se você faz uma coisa, porque olha aí, se você morre, o Nobel não te dá o prêmio, tá? Esquece. Só o Raines que recebeu. Muito bem, neutrinos existem. Neutrinos existem. Mas neutrino de reator. Não acabou o problema. E neutrino solar? Ainda continua o problema. Não acabamos, não resolvemos o processo solar, né? O processo solar, acreditamos que é toda aquela cadeia PP que eu já mostrei para vocês, mas, grosso modo, podemos pensar 4 hidrogênios, 4 prótons, que formam um hélio 4, com 2 pósitrons e 2 neutrinos. Por quê? Porque eu estou pegando, é o decaimento beta inverso. Decaimento beta inverso que não ocorre com o próton isolado. O próton não decai. Não acreditamos que o próton decai, pelo menos não conseguimos observar nenhum decaimento de próton ainda. Isolado. Mas o próton, junto com outro próton, com outro próton, aí sim ele vai formar naquela sequência, o deutério, tal. Mas juntando tudo isso, eu vou ter a conversão. Aqui, esse cara tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, grosso modo, eu tenho que 2 prótons foram convertidos em 2 nêutrons, com 2 pósitrons e 2 neutrinos. E aí, o que acontece aqui? O Sol, ele emite neutrino. O reator emite antineutrino. Ou seja, a detecção é diferente. Não é a mesma detecção. Você vai ter que bolar uma coisa diferente, sinto muito. E aí vem o experimento de Homestake. Homestake é um experimento que foi executado pelo Davis e o Bacall foi o teórico, né? E eles propuseram o seguinte experimento. Você vai ter os neutrinos do Sol que vão interagir com cloro que você põe na piscina, né? Que você vai lá, abre o olho na piscina e fica tudo vermelho. Põe cloro numa piscina e quando houver, se tiver neutrino do Sol no fluxo esperado, calculado pelo Bacall, você vai ter essa interação e você vai ter elétrons numa piscinona e você vai ter argônio. De cloro virou argônio. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Foi um nêutron virou um próton, e aí mudou o elemento químico. Não é o cloro mais, agora é argônio. Subiu um elemento químico na tabela periódica. Do cloro foi para argônio. E o Davis, ele disse o seguinte,
eu consigo extrair pequenas quantidades de argônio de uma grande quantidade de cloro, eu sou capaz de extrair pequenas quantidades de argônio. E ele assim fez, né? E aí ele pegava o argônio, bombardeava com elétrons, e desse bombardeio do elétron no argônio, ele conseguia fazer a produção de neutrino, cloro, e um tipo de elétron, que é um elétron muito ligado lá no núcleo do átomo, que é chamado de OG elétrons. Elétrons OG. Tá? E aí, você capturando, e ele tem uma certa característica, esse elétron OG. Você capturando esse, porque aqui isso você perde. Você também não consegue capturar isso aqui. A única coisa que você vai fazer é, olha, eu estou achando que eu peguei um monte de argônio. Você bombardeia aquela amostrinha sua com elétron e vai produzir, eventualmente, elétrons OG. E você conta quantos elétrons OG você produziu. E com isso você infere quantos argônio você tinha. E com isso você infere quantos neutrinos interagiram. E se interagiram. Era essa a ideia deles. E o Bacall fez todas as contas. Em 68, 4 anos depois, o Davis observa os neutrinos solares por esse mecanismo. O Davis observa. E ele recebe o prêmio Nobel também demorado, muito demorado. 2002, recebe o prêmio Nobel. O Bacall estava vivo. Aqui a brincadeira, aqui a brincadeira é essa que eu nem devia ficar falando em tempos de pandemia, né? Mas o Bacall estava vivo e não recebeu. Foi uma lástima. Mas tem um vídeo no YouTube, depois eu posso encontrar para passar para vocês, que ele fica emocionadíssimo quando comprovam o problema que eu vou falar mais adiante. Tá? Então o Bacall, claro, eu imagino que deve ter ficado bem triste de não ter recebido, mas menos pela detecção e mais pelo que eu vou falar mais agora adiante para vocês. Porque a história, claro, ainda não acabou. Vem aqui o ponto. Neutrinos existem e neutrinos solares também existem, foram observados. Então aquele problema da energia do Sol parece que agora está resolvido. Porém, o Davis, o experimento Homestake, observa menos neutrinos do que o esperado. Puxa vida. Aí começou outro problema, pessoal. É o problema do desaparecimento de neutrinos. O que está havendo pela madrugada? Experimento e cálculo teórico estão em discrepância. Né? Acontece que tanto o experimento melhorou, quanto os cálculos teóricos do Bacall e outros teóricos também melhoraram. E ainda assim, a diferença ficou mais significativa. Ela não ficou menos, ela ficou mais. É outro exemplo de uma tensão na ciência, no caso aqui na física de partículas, né, em que é um problema que a gente adora. É uma tensão. Você tem que... O que fazer para resolver? Onde está o erro? Bom, tem 3 possibilidades. Ou uma combinação linear de todas elas. Primeira possibilidade, a fonte dos neutrinos. Né? O cálculo do número de neutrinos que o Bacall estava fazendo podia estar errado. Né? Ou seja, o cálculo envolvendo o modelo padrão do Sol poderia estar errado. Ok, é uma possibilidade. 2, a detecção dos neutrinos, o experimento, poderia ter algum erro nisso aqui. Mais uma possibilidade, plausível. Né? Outra coisa, alguma coisa acontece... eu ia cantar aquela música do Caetano, né? Quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. Mas alguma coisa acontece no meu coração, ou na fonte, entre a fonte e a detecção dos neutrinos. Então não é nem na fonte, nem na detecção. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Agora, olha que problemão da física. De 68, quando descobriram a existência de neutrino solar. De 68 até 2001. 2001. Aqui, eu já existia no meio desse período, não sei vocês se já existiam. Todos experimentos mediram 40 a 70% menos neutrinos vindos do Sol do que o esperado.
Você poderia pensar, poxa vida, eu estava pensando que era uma discrepância muito maior, só 40% para um efeito que a coisa começa lá no Sol. Olha a distância, né? E até chegar aqui, detecta nesses detectores aí mais estranhos do mundo, né? Mas aqui já ocorreram vários outros detectores medindo neutrinos e observando esse desaparecimento dos neutrinos. Foi muito importante esse problema do desaparecimento dos neutrinos. Pô, e 40%, 70% é muito. Quer dizer, 40% a menos, né? É muito isso. E só para falar uma questão sobre a detecção de neutrinos, né? Você tem aqui alguns tipos de neutrinos: solar, reator e atmosférico. A energia típica de neutrino solar é de 10 MeV, reator 5 MeV, atmosférico 100 GeV, né? Bem mais. E a interação por quiloton ano, ou seja, se você construir um detector que tem 1 quiloton, 1.000 toneladas, por ano, você vai ter 10.000 eventos solar, você vai ter 100 atmosféricos e 1.000 de reator. Isso se o seu detector tiver 1.000 toneladas, 1 quiloton. Isso em um ano. E se ele ficar ativo o ano todo, ou seja, se ninguém dormir durante o plantão, se ninguém, né, cometer alguma besteira, e se tiver tudo funcionando a 1.000 por hora. 24 horas por dia, 7 dias por semana, etc. E 365 dias por ano. E agora, o fluxo de raios cósmicos na superfície, qual é? É de 10.000 por metro quadrado por segundo. Tá? Isso é o que está relacionado. É grande, o fluxo é grande, mas isso leva a uma interação de neutrino muito pequena. Tá? Então você tem que ter detectores gigantescos. Então, isso te leva ao seguinte: os experimentos de neutrinos têm que ter um fluxo muito intenso e um detector muito massivo. Nem sei se existe essa palavra no português. Massivo, ou se é maciço. Mas a massa tem que ser muito grande. Mas ele tem que ser um detector ativo, né, que eu possa observar o que está ocorrendo no detector. E existe uma preferência por detectores no subterrâneo. Como é que chama? Underground? Subterrâneo, né, que fala? No subterrâneo. No deep, né, bem fundo, subterrâneo fundo. Por quê? Porque aí você blinda o detector da radiação da superfície, devido a muons cósmicos, né, do chuveiro de raios cósmicos e da radiação de superfície. Então você blinda. Por isso que nossos detectores são no subterrâneo. Tá? Fica o Minos, que eu trabalhei por, sei lá, quantos anos já? Uns 15 anos? Por aí, uns 15 anos. Ele fica a quase 1 quilômetro de profundidade na Terra. Era uma antiga mina que os mineiros usavam no norte de Minnesota. Tá? Então e é isso aqui que eu tô. É exatamente isso. Isso aqui é o elevador que os mineiros antigos usavam, né? Que leva a gente lá para o detector lá embaixo. Aqui é a caverna lá embaixo, né? E o tamanho do detector. Eu estou aqui no andar bem acima e o detector está aqui, né? Nesse nível. São acho que uns 3 andares. E é gigante. Aqui são, sei lá, da ordem de 10 metros. 10 metros por 10 metros. Acho que é uma coisa assim. 8 por 8, uma coisa assim. E aí o que a gente faz, na verdade, é uma medida indireta. É uma medida, mas é uma medida indireta. Né? A gente observa as partículas produzidas pela interação do neutrino no detector. Então eu sei que tipo de interação o neutrino faz. Ele faz uma interação via corrente carregada ou corrente neutra. Né? Isso aqui eu estou falando já para vocês, interação fraca. Eu estou dando detalhes já da interação fraca. E aí, para fechar o problema com mais alguns poucos slides, um físico italiano que se radicou lá na União Soviética, por questões ideológicas, né? O Bruno Pontecorvo, ele propôs um fenômeno chamado de oscilação de neutrino, em analogia à oscilação dos caos neutros, que é o que eu mencionei para vocês já, que foi
do experimento da minha tese de doutorado. Né? Então, em analogia a essa oscilação dos caos neutros, ele pensou que os neutrinos também oscilariam. Numa proposta diferente do que entendemos hoje, mas foi a primeira proposta em 57. Depois, 3 japoneses, Maki, Nakagawa e Sakata, propõem a mistura de neutrinos, de 2 neutrinos. Em 69, Pontecorvo, junto com Gribov, eles propõem a primeira teoria de mistura de 2 neutrinos. Aqui é como é que fala? A tumba, né? A tumba, acho que fala assim, do Pontecorvo, que está escrito lá que neutrino muônico é diferente de neutrino eletrônico. Ele foi responsável por isso também, né, de bolar experimentos que dessem esse tipo de informação, mas não é algo que a gente vai fazer agora. Basicamente, o modelo de oscilação de neutrinos diz o seguinte: você tem uma base de sabor, isso aqui é puramente mecânica quântica, você tem uma base de sabor, que está lá naquelas figurinhas do modelo padrão, neutrino eletrônico, muônico e tauônico, que é a forma com que os neutrinos interagem. E você tem uma outra base, que é a base de massa, que é o neutrino do tipo 1, 2 e 3. E essa base é responsável pela forma com que os neutrinos se propagam. O ponto é o seguinte, que você tem uma matriz de transformação dessa base para descrever os neutrinos nessa base para passar para essa outra. Isso a gente chama de uma matriz de transformação. E isso é a matriz PMNS. Pontecorvo, Maki, Nakagawa e Sakata. Né? Uma vez eu estava assistindo um jogo do Barcelona, aí era gol do Messi, do Neymar, depois do Soares, e aí eu acho que teve alguma coisa do Piqué. Então eu sempre associo também aquela geração lá do Barcelona, do Piqué, acho que tinha o Pedro também, não tinha? Aí tinha o Piqué, o Massi, o Maki na cagada sacada vira o Messi, Neymar e Soares. Enfim, essa matriz, pessoal, essa matriz é uma matriz 3x3 e os elementos dela são os elementos que nós tentamos medir. Esses são os elementos que nós tentamos medir. Essa matriz tem 3 ângulos de mistura e uma fase. Essa fase é a fase que pode nos dizer algo a respeito de violação de CP. Então, o que nós estamos fazendo é medir esses ângulos e essa fase e essas diferenças de massa ao quadrado, né, as diferenças quadráticas da massa, que nós também estamos tentando medir. Quer dizer, já medimos precisamente isso, e isso nos dá muita informação. Então, é uma matriz desse tipo, né, que pode ser parametrizada nos ângulos de Euler, também é coisa da mecânica quântica, nessa forma. E aí, esses deltas, esse S é de seno, do ângulo θ 2. C é de cosseno, do ângulo θ 3. O que eu falei para vocês em outro momento é que em 2012 foi medido o ângulo θ 3, que era pensado ser zero. Se θ 3 é zero, o seno de zero quanto é? Zero. Então zerava esse cara. Onde tem delta, que é relacionado à possível violação de CP, zeraria. Por quê? Porque o seno seria zero. Agora, o θ 3 não sendo zero, o seno dele é pequeno. Ou seja, é uma medida dificílima. Difícil, mas não impossível. E isso estimulou a criação de uma série de outros experimentos, inclusive NOVA, T2K, e agora DUNI, e sei lá, talvez Hiper-Kamiokande e outros experimentos que estão por vir em neutrinos. Então, seguramente, neutrino tem uma física interessante nos próximos 20 anos. Tá? Nos 20 a 30 anos, a gente vai ter coisa interessante. Em outras palavras, medir precisamente esses parâmetros todos que eu mencionei é um grande objetivo de quem? Dos físicos? Dos cientistas? Não, é um grande objetivo, a meu ver, da humanidade. Nós temos que saber essas coisas. Tá? Então, em 2012, que eu já contei, né? O θ 3 foi medido ser diferente de zero e abriu-se uma janela para procurar violação de CP em neutrinos. Hoje, nós sabemos
Na verdade, eu já tenho uma tabela mais precisa do que essa, bem mais precisa, mas não mudou tanto de 2017 para cá. Mas a gente sabe muito já de todos os parâmetros, existem algumas incertezas, não vou mencionar agora, como a hierarquia de massa dos neutrinos e o octante do θ23, né? Mas a violação de CP talvez seja o principal aspecto para ser descoberto. Acontece que para medir violação de CP, eu preciso resolver esses outros problemas que são da hierarquia de massa e também do octante de θ23. Aqui eu mostro algumas coisas a respeito de violação de, quer dizer, de oscilação de neutrinos, mas agora a gente eu vou encerrar com essas próximas questões aqui, né, que é o que a gente tem que responder em neutrinos? Hierarquia de massa, a natureza do neutrino do tipo 3, ou seja, resolver o octante θ23, e se existe violação de CP em neutrinos. Claro que em outras coisas. Neutrino estéreo, existe ou não existe? Além de oscilação, existe um fenômeno de decoerência, né? Um aluno de doutorado meu fez a sua tese de doutorado nesse assunto, decoerência. Oscilação com decaimento, será que decai, já que ele tem massa? Né? Também é objeto de estudo de vários alunos meus, né? Estudar o decaimento de neutrinos. E etc. Etc. também é muito importante, tem muita importância esse etc. Então é isso. Aqui eu ia falar mais alguma coisa, porque esse cara está relacionado à simetria, e aqui talvez alguma coisa falando sobre os papers que nosso grupo já trabalhou, né? E tudo isso é discutido, é investigado por esses experimentos, sendo que o nosso grupo está no NOVA e no DUNE. Então é isso. Todas essas seriam importantes descobertas. Bom, eu acho que o nosso tempo acabou, mas para finalizar, o que eu tenho aqui? Finalizar é que no NOVA, eu experimento que eu posso apresentar em seguida, em outro momento, para vocês. O NOVA é uma colaboração de vários países, né? E nesse momento que eu fiz esses slides, nós tínhamos, além, claro, da minha participação, a participação do Stefano, que fez iniciação, mestrado, doutorado comigo. Ele fez iniciação comigo quando eu era professor na economia. É o Stefano aqui, ó. Quando eu era professor na economia, ele já ia lá na economia para eu orientá-lo em partículas, claro. E depois fez mestrado, doutorado. E a Tapazzi, ela que trabalhou comigo, ela era pós-doc, né, não a filhinha. A filhinha dela nasceu aqui em Goiânia. E a Tapazzi tá de volta na Índia, trabalhando lá no Instituto, e ela ficou também 3 anos trabalhando no Experimento NOVA. Então é isso, e novos estudantes, claro, e pós-docs são bem-vindos, né? Pessoal, então é isso que eu tinha para falar.